Como que funciona a estrutura de mercado? A estrutura de mercado, juntamente com a leitura de candle, é extremamente importante para o trader saber exatamente o que ele está fazendo no mercado e poder acompanhar o fluxo de força sempre a favor da operação que ele está abrindo. O que seria a estrutura de mercado? Como você viu ali no gráfico, que a gente mostrou antes, o gráfico sempre deixa pistas. Ele sempre vai deixar os níveis de suporte, de resistência, ele sempre vai conter a história para contar. E você sempre pode voltar atrás, voltar no tempo e ver o que o gráfico estava fazendo ontem, por exemplo. O que o gráfico estava fazendo na semana passada. E com aquela informação que você encontrar nesse gráfico, você vai poder usá-la como referência para operar hoje, para operar agora. Isso se chama estrutura de mercado. Você usar a estrutura que o mercado deixou, a formação, o caminho que ele seguiu, que o mercado seguiu no gráfico, e usar a seu favor hoje para sua análise de agora. Existem algumas coisas que são extremamente importantes para serem analisadas quando você estiver olhando para a estrutura de mercado. A primeira coisa, obviamente, vai ser esses níveis de suporte e resistência que vão sendo deixados para trás. Porque hoje a gente pode estar indo em direção a esse nível de suporte e resistência e a gente quer saber exatamente onde eles estão para poder entrar numa operação que vai ser a favor da grande massa que vai estar entrando junto com nós. Então, uma coisa que é muito importante na estrutura de mercado é justamente identificar esses níveis de suporte e resistência. Mas vamos fazer aqui a nossa... Vamos fazer aqui, eu vou mostrar para você o que seria uma estrutura de mercado. Faz conta que a gente tem o nosso nível de resistência lá em cima. Lá é o nosso nível de resistência e aqui embaixo é o nosso nível de suporte. E aqui a gente está hoje, né? Isso aqui faz conta que a gente teve ontem. A gente viu ontem isso no mercado e hoje a gente está operando aqui dentro dessa aqui está o nosso dia hoje. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai estender aquela linha e projetar ela no dia de hoje. O preço vai começar a se movimentar. Ele já vinha se movimentando desde ontem. Ele vai começar a se movimentar no dia de hoje e provavelmente vai respeitar esses níveis que a gente vinha marcando desde ontem. A gente vai ter a nossa resistência lá em cima, onde a grande maioria vai vender, a grande massa vai estar vendendo lá em cima, e a direção principal desse movimento vai ser lá embaixo, onde a grande massa vai comprar nessa nossa linha de suporte. Depois a gente vai subir novamente lá em cima, para depois começar a descer novamente em direção aos nossos suportes. Só que ocasionalmente a gente pode também romper esse nível. Chegar aqui, descer mais um pouco e romper esse nível aqui. Esse suporte, essa resistência aqui em cima pode não segurar a resistência e romper. Aí que começa a entrar a estrutura de mercado em ação também. Como eu havia falado antes, quando a gente rompe uma área que é suporte e resistência, na maioria das vezes a gente vai romper e a gente vai voltar para essa área para testar novamente. Só que o que antes era uma resistência, o que antes fazia o preço bater lá e descer, dessa vez vai virar suporte, porque o preço vai bater lá e vai continuar subindo. Esse nível, essa linha que antes era resistência, dessa vez vai virar suporte para a grande massa começar a comprar. Da mesma forma, quando a gente está descendo, se a gente não rompe aqui e desce lá embaixo e acaba rompendo, esse nível que antes servia como suporte e fazia o preço descer, quando ele é rompido, ele pode voltar e servir como resistência e fazer o preço continuar descendo, da mesma forma que fez aqui e aqui também. Isso se chama estrutura de mercado.
a gente sempre vai observando para saber o que era resistência, o que era suporte, e agora tá virando o lado, né? Tá virando a casaca. O que era resistência acaba virando suporte após o rompimento, e o que era suporte acaba virando resistência após o rompimento. Outra coisa que também é muito importante na estrutura de mercado é saber aonde que são os nossos topos e fundos. O que seria um topo? O topo é aquele nível que fica quando a gente atinge uma certa área e começa a descer após uma subida. Isso aqui seria o nosso topo. Se, por exemplo, a gente desce aqui e sobe e começa a descer novamente, a gente tem um novo topo. A gente tem um outro topo aqui. O que seria um fundo? O fundo é a mesma coisa. Quando a gente está descendo, a gente vai descer e vai começar a subir um pouco. Isso aqui vai ser o nosso fundo. Logo após, a gente vai descer novamente e depois vai começar a subir novamente. Isso aqui vai ser um novo fundo. Então, basicamente, os topos são assim e os fundos são aqui abaixo. Com isso em mente, a gente pode começar a fazer a nossa análise de estrutura de mercado e identificar pontos de suporte e resistência que são usados, que foram fundos e topos anteriores. Isso ocorre muito no mercado. Às vezes a gente não tem uma linha que delimita exatamente aonde o preço bateu e retornou, tornando uma resistência, ou bateu e subiu, tornando um suporte. Às vezes a gente não tem essa linha demarcada e a gente já pode usar os topos e os fundos que a estrutura de mercado deixou antes para nós, quando a gente olha para a esquerda, quando a gente olha para trás, para os dias anteriores. Então faz de conta que aqui a gente começou a subir, a gente desceu, aí a gente subiu, começamos a descer de novo, aí a gente sobe, começa a descer de novo. Quando a gente começa a descer, qual que vai ser quando as pessoas começam a vender lá em cima, a grande massa começa a vender aqui em cima, e o preço começa a descer desse nível de resistência aqui em cima, aonde que a gente vai marcar o nosso suporte? Primeiro lugar que a gente vai marcar o nosso suporte vai ser esse fundo. Primeiro fundo que a gente tem antes do preço chegar. Então a gente vai marcar esse fundo aqui como nosso possível suporte. Após esse fundo, o que a gente também pode marcar através da estrutura de mercado? Esse topo aqui. Esse topo aqui pode servir como suporte também, quando o preço chegar lá. E após isso, a gente vai ter esse fundo aqui, que também pode servir como suporte quando o preço estiver saindo dessa linha de resistência aqui em cima e indo em direção aos preços melhores lá embaixo. Então a gente pode descer até esse nível de suporte, encontrar um pouco de suporte aqui, até romper até esse próximo nível de suporte, encontrar um pouco de suporte aqui, começar a subir até que a gente rompe e vem até o próximo nível de suporte. Pode encontrar alguns suportes aqui, mas o mais importante é que a gente sempre vai estar indo em direção a esses níveis que são os fundos e os topos mais próximos de onde o preço está. Isso é o básico da nossa estrutura de mercado e é exatamente o que a gente faz durante o dia para identificar possíveis objetivos e alvos. Quando a gente abre uma operação de venda, a gente vai estar olhando para os fundos mais próximos que ocorreram antes e também os topos, caso tenha um topo bem visível antes do nosso objetivo ser alcançado. E quando a gente está comprando, a gente vai olhar para os topos mais próximos que o gráfico deixou antes na estrutura de mercado ou para os fundos mais próximos também, caso eles apareçam lá em cima. Então, o que isso nos diz? Isso nos mostra que o mercado, na maioria das vezes, se movimenta em ondas. A gente tem uma onda, a gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce, a gente desce, a gente sobe. A gente se movimenta em ondas, até que a gente rompe a continuidade e começa a virar as ondas para o outro lado. Quando a gente está subindo, cada onda
vai ter sempre o que a gente chama de pullback. Quando a gente está subindo, uma onda vai ter o pullback. O pullback é exatamente essa descida para uma área provavelmente próximo da metade dessa primeira subida ou por volta dessa área aqui. Para que serve esse pullback? O pullback serve exatamente para as pessoas que não entraram aqui embaixo terem uma segunda oportunidade de compra e poderem entrar aqui para continuar subindo nas próximas ondas. Quem não entrou aqui vai ter a oportunidade no próximo pullback, que vai ser a mesma coisa. O preço vai descer um pouco por uma área que normalmente acontece um pullback e vai começar a ir para as outras ondas. Depois novamente. Cada pullback representa uma segunda, terceira, quarta oportunidade para quem não comprou lá embaixo poder entrar e pegar uma continuidade desse movimento. Da mesma forma, para o outro lado, a gente vai descer. Quem não pegou aqui em cima, quem não vendeu aqui em cima, vai ter uma segunda oportunidade no pullback. A gente vai subir e a gente vai continuar dando oportunidade para as pessoas que não subiram, não pegaram ali em cima. Esses pullbacks ajudam muito na localização de uma segunda entrada, porque às vezes a gente não pega aquela primeira lá em cima, exata, que começou todo o movimento, mas a gente pega o pullback, que dá uma segunda oportunidade para os nossos próximos objetivos. É aí que entra outra coisa extremamente importante na estrutura de mercado, que são os movimentos simétricos, também conhecidos como movimentos harmônicos. O que seria um movimento simétrico e harmônico? Bom, o mercado, já que a gente já sabe que se move em ondas, cada onda, normalmente, cada movimento do mercado tem uma simetria. O que isso significa? Que ele vai ter provavelmente o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, se a gente sobe aqui, se a gente está subindo aqui e a gente vem para um pullback, normalmente quando a gente voltar a subir, essa próxima subida vai ser simetricamente harmônica com essa primeira subida. Então, a gente vai ter praticamente o mesmo movimento. Se a gente medir daqui até aqui, a gente vai ter praticamente o mesmo movimento daqui até ali. Isso se chama movimento simétrico. E a partir daí que a gente também consegue mensurar, medir aonde que vai ser o próximo nível de pullback, aonde que o preço vai começar a descer novamente e aonde que a gente pode colocar o nosso objetivo e alvo. Da mesma forma, quando a gente está descendo. Quando a gente está descendo, esse nível aqui, toda essa área aqui vai vir para o pullback e vai ser praticamente o mesmo tamanho quando a gente voltar. Praticamente o mesmo tamanho. Isso se chama movimento simétrico e sempre é bastante usado no mercado. Eles podem ser grandes, podem ser pequenos, isso depende apenas do momento que eles estão aparecendo, mas isso serve para a gente fazer uma projeção de onde que o preço pode estar chegando e aonde que pode estar ocorrendo uma próxima área de pullback ou reversão total da tendência. Então aqui, quando a gente começa a analisar esse movimento simétrico harmônico no gráfico, a gente percebe que eles são sempre visíveis e fáceis de identificar. Por exemplo, aqui a gente teve essa descida, a gente subiu pullback e a gente teve a descida praticamente do mesmo tamanho daquele anterior. Se a gente for fazer a mesma coisa mais para frente, a gente teve essa descida, a gente teve aqui o pullback e a gente teve praticamente do mesmo tamanho desse anterior também. Se a gente for olhando aqui atrás os outros movimentos, a gente vai ver que várias vezes eles acontecem dessa maneira. Aqui tem mais movimentos harmônicos. Algumas vezes são menores, né? Como eu havia falado antes. A gente tem aqui subida
pullback, subida, praticamente do mesmo tamanho. A gente tem aqui de novo subida, pullback, subida, praticamente do mesmo tamanho. Aqui também subida, pullback, descida, praticamente do mesmo tamanho. É só a gente olhar o gráfico que a gente vai ver todos esses movimentos acontecendo de forma simétrica. O gráfico ele sempre se move de forma simétrica na maioria das vezes, né? Então aqui a gente tem também subida, pullback, subida, pullback, mesmo tamanho. Se a gente for pegar toda essa subida aqui, a gente vai descer até aqui e vai subir de novo. Se a gente for pegar toda essa subida aqui e medir com essa subida aqui, a gente vai ver que é praticamente o mesmo tamanho. Aqui a gente tem descida, descida. Aqui a gente tem subida, subida. Aqui a gente tem essa aqui. A gente também tem as menores. Aqui fica bem visível também. Subida, pullback, subida, subida, pullback, subida, descida, pullback, descida, aqui várias vezes o movimento simétrico. Se a gente mensurar daqui com todo esse pullback até aqui, praticamente a mesma descida. Se a gente for começar a mensurar esses minis, praticamente a mesma descida. Aqui a gente teve uma subida. Se a gente diminuir bastante o gráfico aqui, bastante mesmo, a gente vai ver que na maioria das vezes aqui o mercado estava consolidado, mas na maioria das vezes a gente vai ter sempre esses movimentos simétricos acontecendo no gráfico. Aqui a gente tem descida, descida, depois a gente sobe, pullback, sobe, normalmente sempre do mesmo tamanho, como eu falei antes, pullback, sobe, praticamente do mesmo tamanho que esse aqui. A gente tem aqui descida, pullback, descida. Aqui a gente tem aqueles que a gente havia mostrado, que eu havia mostrado antes. Aqui a gente tem descida, pullback, descida, subida, pullback, subida. Aí quando a gente começa a ver isso tudo no mercado, começa a ficar bem mais fácil de operar, de encontrar esses movimentos. Aqui a gente tem vários movimentos simétricos acontecendo aqui na estrutura de mercado. Aqui a gente tem uma super descida, e quando eles subiram, eles desceram a mesma coisa. Aqui a gente tem a subida, pullback, subida, praticamente o mesmo tamanho. Aqui a gente tem descida, pullback, descida, praticamente o mesmo tamanho. Se a gente for fazer um pouquinho maior, a gente vai ter descida, pullback, descida, praticamente do mesmo tamanho. Aqui vai ter subida, descida, subida. Aqui várias vezes descendo, sempre fazendo os movimentos simétricos. Aqui a gente sobe, pullback, sobe. Aqui a gente sobe, pullback, sobe. Então quando a gente começa a perceber isso, que a gente começa a perceber que, por exemplo, agora a gente está subindo, a gente vem para o pullback, a gente provavelmente vai começar a subir de novo. Entendeu? A gente sempre vai na expectativa de começar a entender que o próximo movimento vai ser uma réplica do movimento anterior. Quando a gente começa a ver aqui, por exemplo, o mercado, a gente sempre tem essa subida para um pullback, depois a subida novamente, o mercado sempre se movendo em ondas. Assim parece que ele está meio embaralhado, mas quando a gente chega perto, a gente percebe que as ondas são bem mais visíveis de se localizar. Aqui a gente tem a subida, pullback, subida, praticamente o mesmo tamanho. E quando a gente completa aqui em cima, começa a ocorrer um pouco de indecisão, onde começa a ir para o lado.
Isso aqui então é identificação de movimentos simétricos que sempre acontecem no mercado, normalmente, praticamente sempre, para falar a verdade. O movimento harmônico simétrico ele sempre vai subir, descer e completar o mesmo movimento para a gente poder mensurar, medir mais ou menos onde que vai ser nosso alvo quando a gente pegar aqui embaixo, né? Caso a gente não tenha pegado lá em cima. E da mesma forma, para o outro lado, quando a gente começar a descer, caso a gente não tenha pegado lá em cima, a gente vai descer e poder mensurar a mesma coisa aqui embaixo, pegando aqui no pullback, caso a gente não tenha pegado lá em cima.